Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Aiza Engenharia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as limitações da validação de dados do Excel e como contornar elas. No vídeo passado sobre o Excel, a gente falou um pouco sobre o PROC-V e como criar uma planilha de orçamento que busca em uma tabela de preços qual seria o valor que você quer de um determinado item e já calcula automaticamente dentro dos parâmetros que você colocou. É, ele tem algumas limitações. Quando a gente já abrir aqui nosso Excel, uma das limitações mais importantes seria na questão da validação de dados. A gente viu como mostrar fazer uma lista suspensa, né? Então a gente pegou uma tabela e colocou diversos dados aqui. Só que o problema disso é que esse símbolo que aparece para a gente buscar os dados só fica visível quando a gente está com a tabela, com a célula selecionada. Então, isso é um problema para quem não entende tanto de Excel, ou mesmo quem nunca abriu a sua planilha, porque essa planilha aqui, se você for passar para outra pessoa, ela vai ter que adivinhar que tem dados já atrelados a essa célula. Um jeito de contornar isso seria com uma espécie de uma gambiarra aí. Então, a gente vai fazer como? A gente vai inserir uma linha nova aqui, vai diminuir, uma coluna nova, perdão, vai diminuir ela um pouco, ela vai estar aqui com os dados também, porque ela copiou a formatação das células do lado, mas nada que não possa ser resolvido simplesmente pegando e arrastando aqui para baixo. Ele vai ficar aqui, mas é mais fácil quase do que a formatação. A partir disso, o que a gente vai fazer? A gente tem uma fonte no Excel que tem alguns símbolos interessantes para isso. Um deles, então, a gente pode vir aqui em inserir, símbolo, e a fonte é a Windows 3. A Windows 3 aqui toda a lista de fontes que tem dentro do Excel. A gente vai ir um pouquinho mais para baixo aqui e selecionar uma seta para baixo. Pode ser tanto a seta grande quanto a seta pequena. Tem diversas situações. Aqui a seta mais centralizada vai ser essa vai ser a mais parecida. Que seria o caractere aqui embaixo 130. A gente vai inserir ele lá. E aqui já começa a tomar forma um botão na gambiarra, certo? Só que ainda assim, quando eu tenho ele aqui, se a pessoa clicar aqui, ela não vai abrir nossos dados, certo? Então a gente vai fazer como se ele fosse um hiperlink. Clica com o botão direito em hiperlink e aqui ele vai abrir. Você pode tanto colocar uma página da web, como seria bem comum, né? Como a maioria de nós já viu, um hiperlink. E seria aqui o texto para exibição e o endereço da web. Nesse caso, a gente vai querer colocar uma outra célula. Então, é colocar neste documento. Aqui a célula de referência, a gente vai fazer a célula que está aqui. Então, é a D10. A gente quer que o hiperlink leve para D10. E o texto de exibição aqui, ele está parecendo que ele está vazio. Só que ele não está. Ele está com aquele símbolo da Windows 3 ali. Só que como aqui ele não aparece, ele vai aparecer assim. Outra coisa importante aqui seria a dica de tela. Aqui a gente pode colocar uma dica caso a pessoa coloque o mouse em cima do botão. Seria, por exemplo, aqui no meu caso, eu quero colocar clique duas vezes. Certo? Quando a gente der OK, ele vai sumir, porque ele foi buscar na fonte que está de padrão aqui. Mas aqui a gente só procurar aqui na lista de fontes a Windows 3. E ele volta para a gente aqui. Ele já está como hiperlink. Então, quando eu clicar nele, ele já vai entrar na nossa célula selecionada. E o botão vai ficar bem em cima aqui de onde ele está. Então, por que eu coloquei aqui o clique duas vezes? Porque se a pessoa tiver dúvida e ela clicar duas vezes, já vai abrir a tela, certo? Então, digamos que ela está aqui, está selecionada alguma outra tela, alguma outra célula, ela clica duas vezes aqui e ela abriu a lista que tem para escolher entre os nossos perfis. E é só a questão de escolher qual perfil que ela quer. O programa já vai buscar para a gente na lista que a gente já fez no vídeo anterior e nos dá o preço. O problema agora, para mim, dessa planilha inteira é que ela está muito feia. O botão ainda está feio. A gente pode alterar algumas coisinhas dele para dar uma qualidade um pouquinho melhor nele aí, né? Então a gente dá uma arrastada aqui nele. E uma das opções seria mudar a cor dele para uma cor de cinza, porque ele já parece que ele está diferente do um botão inativo, por exemplo, né? Que o botão ativo ele é um pouco mais escuro.
colocar um fundo nele diferenciado, colocar uma borda também cinza, e daí vai a gosto do freguês, como você quer deixar ele cada vez mais parecido com um botão desativado. O importante é que ele, a hora de clicar nele, ele vai abrir, vai parecer que está tudo certo. Melhorando um pouquinho essa planilha ainda, na questão visual mesmo, a gente já tinha visto aqui no desfazer que ele estava a célula mesclada, desmescla ela, pode mesclar e centralizar ela depois para ficar um pouquinho mais certo. Aqui pode apagar essas bordas e colocar uma borda diferente nela. Bordas externas. Vou apagar a borda aqui de novo. Colocar todas as bordas. E aqui também, entre os itens, uma ideia interessante seria selecionar ele e colocar uma borda externa entre eles. Por que eu acho isso interessante? Principalmente nos itens secundários aqui. Caso eu queira adicionar outro tipo de treliça, ou mesmo outro tipo de terça, ou qualquer que seja a intenção, eu posso selecionar entre as linhas de referência que eu coloquei aqui, clicar com o botão direito e inserir. Ele vai inserir o mesmo tanto. Daqui eu tenho certeza que quando eu der um Ctrl C e um Ctrl V, ele vai estar basicamente no mesmo formato. Claro que alguns erros foram dados porque ele não tem a referência que ele procurou aqui dos tamanhos. Mas se eu colocasse, por exemplo, as dimensões aqui, 36. Colocasse as dimensões, você pode ver que as fórmulas que a gente tinha já colocado de PROC-V e a validação de dados já vem toda certinha. Desse jeito eu posso colocar cada vez mais elementos e posso ir deixando minha planilha cada vez maior ou menor conforme a minha necessidade. E quando a gente vai inserir ou excluir tabelas pelo Excel, as fórmulas dentro dessa tabela aqui, as fórmulas que referenciam aquelas células são alteradas automaticamente. Fora isso, para a tabela ficar um pouquinho mais bonita ainda, como a gente já colocou bordas em tudo que a gente quer ressaltar aqui, a gente pode ir no exibir e tirar as linhas de grade. Que daí, por exemplo, no meu botão aqui, ele parece que ele está no lugar certo, ele não está numa coluna separada, certo? É só clicar aqui e ele já clica certinho. E isso é mais um passo para deixar a planilha cada vez com um cara mais de profissional, deixar ela mais fácil de usar e mais intuitiva. Caso você não esteja trabalhando sozinho, quando a gente está trabalhando aí dentro de uma empresa ou quer facilitar a vida de todo mundo ali dentro, é importante que nossa tabela seja fácil de utilizar. Por hoje seria isso. Para mim, a tabela que eu estou usando aqui para dar esses tutoriais ainda não está pronta. Eu acho que ela pode melhorar bastante coisa ainda. Mas nós vamos trabalhando ela ao longo do tempo aí. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo no YouTube. Ou entrar em contato com a gente pelo Instagram.